Olá família, graça e paz, abençoados, graça eterna, como estão vocês? Vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento? Obrigado a vocês que já estão aí conectados aí conosco, vocês aí já nos comentários, deixa teu like e vamos compartilhar mais um entendimento da palavra. E o tema é não se importando de ter conhecimento de Deus. Esse é o tema. Você sabia que muitas pessoas não se importam de ter conhecimento de Deus porque não querem ter responsabilidades? Muitos filhos de Deus, diga-se de passagem, eles têm, sabe, na sua mente, no seu entendimento, de questões que ele sabe que aquilo não agrada o Criador. Ele sabe muitas vezes que caminhos que ele tem tomado vai levar ele à ruína, vai levá-lo à destruição. Muitas atitudes que muitos filhos de Deus têm tido, sabe que vai prejudicar a si mesmo e também prejudicar o próximo. Mas essas pessoas simplesmente se isentam de qualquer tipo de responsabilidade ou comprometimento para com Deus, para com o Criador. Eles não querem desenvolver um relacionamento de temor e de responsabilidade com Deus, porque eles não querem prestar conta diária, sabe? Não estou dizendo prestar conta como o sistema religioso entende. No dia do juízo vai prestar conta a Deus. Não, não é isso. É que as pessoas não querem mesmo dar satisfação a ninguém. E quando eu digo a ninguém aqui, eu me refiro ao Criador. Então assim, o sistema religioso, ele ensina, ele prega que as pessoas, devem temer a Deus, mas existe ali a manipulação humana religiosa, onde o critério de temer a Deus é se você teme a sua liderança. Então, são os próprios líderes que julgam se você é temente a Deus ou não. Então, o pastor do sistema, ele diz assim: olha, aquele irmão, ele é um temente a Deus. Ele não sabe o que aquela pessoa anda fazendo no seu particular. Ele não conhece o coração daquela pessoa, a mente daquela pessoa. Diga-se de passagem, só Deus conhece. Deus sonda a mente e os corações. Então, aquela pessoa ali que está dentro da religião, muitas vezes é um hipócrita. Não estou generalizando, tá? Muitas vezes é um hipócrita, mentiroso, sabe? Um sem caráter, uma pessoa falsa, uma pessoa maliciosa. Mas diante do líder, diante do pastor, ele é um dizimista fiel, ele é um praticante assíduo das reuniões, ele se sujeita, entre aspas, ao pastor, ele obedece às diretrizes do líder, ele participa dos projetos, ele participa de todo o andamento ali, do engajamento, do desenvolvimento daquele ministério, daquela instituição que ele faz parte. Ele alcança lugares elevados, religiosamente falando, dentro desse contexto de sistema religioso. Então, o seu líder, aquele que o cobre, espiritualmente falando, como eles dizem, o pai na fé, o seu pastor presidente, ele diz: não, esse homem é um homem temente a Deus, é um homem que obedece a Deus. E muitas vezes não é abençoado. Não é de jeito nenhum. Eu conheço casos, conheço casos do tipo que a pessoa lá era isso, era músico, era pregador, isso, aquilo. Mas nos bastidores da vida era um verdadeiro diabo. Esse sendo o verdadeiro diabo. Um opositor, um contraditor, totalmente anticristo, no sentido de não se sujeitar ao evangelho, nem se submeter e não temer
na sua prática em relação a Deus. Uma coisa é dizer que teme da boca para fora, e outra coisa são as atitudes, as ações demonstrar, ou nas suas ações demonstrar de fato que ele é um temente a Deus. Então muitas pessoas se isentam de ter conhecimento de Deus porque não querem assumir essa responsabilidade de dar satisfação a Deus. Muitas pessoas, até mesmo aqui no campo da graça, do Evangelho, do Cristo ressuscitado, abraçou a ideia de, claro, não estar debaixo de uma direção de um homem, de um pastor, de não fazer parte de um sistema religioso tradicional opressor, abraçou a ideia de não precisar, ou porque entende que dízimo, campanha, desafio com Deus, essas coisas aí são coisas de homens. Então, muitas pessoas, mais uma vez, não posso generalizar, mas muitas pessoas, até mesmo em graça, entraram em uma zona de conforto, onde se denominam abençoados com todas as sortes de bênçãos, salvo em Cristo, e quem é salvo de fato, e quem está abençoado por Deus, né? Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa, isso é fato. Mas a questão é que muitas pessoas se apropriam dessas verdades, mas na prática se tornam meias verdades. Porque, tipo assim, eu tomo posse, eu recebo aquilo que o Evangelho diz a meu respeito, mas eu não me comprometo a ponto de me sujeitar àquilo que o Evangelho também exige de mim. Porque você sabia que o Evangelho exige de você? Sim, o Evangelho também exige de você. Não um padrão religioso por questões de obras para você se aproximar de Deus e se achegar a Deus. Não, mas o Evangelho exige de você a reciprocidade deste amor. Nesse sentido de que o Evangelho, ele manifesta esta graça libertadora na tua vida, mas ele também te ensina, te conduz a ter uma vida pautada naquilo que o Evangelho ministra a nosso respeito. Em contrapartida, muitas pessoas ignoram isso. Não. O temor a Deus, a questão do ter uma vida transformada, ser diferente, manifestar a luz que há em ti, muitas pessoas ignoram essa questão. E quando você vai na palavra, no próprio Evangelho, mostrando que Deus não chamou ninguém para prostituição, mas para santidade, né? Que Deus não quer que você use a sua boca para estar distribuindo, disseminando palavras caluniosas, palavras perversas, disseminando ódio, rancor, sabe? Falta de equilíbrio, arrotando, sabe? Mágoa, amargura, ira. Não, até porque o Evangelho ele vem nos educando, né? O apóstolo Paulo falou a Tito, lá no capítulo 2, no versículo 11 e 12, que o Evangelho se manifestou trazendo salvação, né, a todos os homens. Ali estava falando de todas as etnias, todos os povos, seja judeu, seja gentil, etc. Não estava falando de todas as pessoas, porque tem gente que usa aquele texto. O Evangelho se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo mundo, então todo mundo é salvo. Não, primeiro que salvação ali não é eterna. Está falando de uma educação, de uma renovação, de uma transformação. Ou seja, salvação na tua mente, mediante um conhecimento que você vai adquirindo do Pai. Tá? E todos os homens, obviamente, ali, está falando de todas as etnias, todos os povos, até porque Paulo fala também na carta a Timóteo, no capítulo 2, o contexto de que o Evangelho ele atinge, ele chega também às autoridades que estão em eminência, aos governos, aos reis, como Paulo explicava lá dentro daquele seu contexto. Ou seja, o rico, o pobre, o judeu, o gentio, todos seriam alcançados desde quando estivesse fazendo parte daquele plano e propósito de Cristo. Então, abençoados,
Quando as pessoas têm o conhecimento, ou seja, elas têm consciência de que o próprio Espírito está ministrando nela, é assim, conduzindo assim, levando assim, mas a pessoa resiste, então a pessoa nunca vai declarar ou nunca vai se importar em se relacionar com Deus. Olha o que estava acontecendo aqui. Eu vou ler um versículo solto, depois a gente lê o contexto, só para explicar o assunto, mas eu quero me utilizar desse versículo solto, porque é uma mensagem temática, né? Que diz assim, olha, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 28. O tema é aqueles que não se importam em conhecer Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Perceberam? Olha o versículo 28, a parte A do texto. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Eles não se importaram em conhecer Deus. Então, tem muita gente, né, fora das quatro paredes da religião, fora do conhecimento da graça, ou até mesmo dentro desse contexto da religião, e até mesmo muitos que ouvem a palavra da graça, que não se importam em ter conhecimento de Deus. Porque o conhecimento traz o quê? Responsabilidades. Jesus disse que aqui mais é dado, mais é cobrado. Ele não leva em consideração, ou não levou em nossas vidas em consideração, o tempo da nossa ignorância. Mas uma vez que o conhecimento chegou, abriu os nossos olhos, passamos a prestar um racional a Deus. E dentro desse entendimento, dentro dessa racionalidade, não haverá mais desculpa para nos esconder da luz do Evangelho que brilhou nos nossos corações, iluminando os nossos olhos. Mas, todavia, entretanto, a gente pode usar esse texto para entender que até hoje, como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, até hoje, muitas pessoas não se importam em ter conhecimento de Deus. Eles têm consciência, mas eles não querem assumir um comprometimento. Então eles fingem, disfarçam em não ter conhecimento. Fazem de quê? De desentendido. Ah, não, mas eu não entendo dessa forma, eu não vejo dessa forma. Ah, você não vê dessa forma, não. Você não quer enxergar da forma que realmente é. Se você for olhar para a história, por exemplo, lá no Éden, né? Adão, ele simplesmente queria se isentar da responsabilidade. Estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, não coma desta árvore. E quando ele comeu, naturalmente, ele teve o conhecimento do bem e do mal. Então o conhecimento chegou na sua vida. Então ele conheceu Deus. E ao conhecer Deus, ele passou a ter uma consciência do bem e do mal. E aí, quando Deus chega para ele, Adão, por que você está se escondendo? Aí ele diz, eu tive vergonha. E quando Deus questiona, por que você comeu do fruto que eu disse para não comer? Por que você comeu da árvore que eu disse para não comer, Adão? Ele disse o quê? Foi a mulher que tu me deste. Tipo assim, eu não conhecia. Eu não sabia. Sabia sim, que Deus falou para ele. Deus ordenou, não coma. Mas ele comeu. E quando Deus perguntou, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Então sempre assim, muitas pessoas não querem, não se importam de ter conhecimento de Deus, para todas as vezes que errarem, jogar a responsabilidade, terceirizar a culpa. No sistema religioso, não fui eu, foi o diabo. A mulher traiu o esposo, não foi ela não estava em si, foi a pombagira. O marido traiu a esposa, não foi o homem, foi o espírito da prostituição. Porque a pombagira, para quem não sabe, no sistema religioso, é o demônio
feminino, né? Da sexualidade, da promiscuidade sexual, do adultério. E o espírito da prostituição é o demônio masculinizado que ataca, que se apodera do homem, né? Interessante isso, né? Até nisso a religião nos surpreende. Aliás, nada da religião mais nos surpreende. Mas enfim. O camarada enche a cara de cachaça, perde os sentidos, o raciocínio, apronta, bate na mulher, faz isso, faz aquilo. O pastor diz, não, foi Zé Pilintra. Agora, de onde foi que ele tirou esse Zé Pilintra? Que fez aquele homem beber? Então, sempre é assim. O camarada, ele não tem responsabilidade na empresa, no trabalho, chega tarde, sabe? Aí o patrão demitiu. Ah, já sei, foi trancar a rua. Como assim? Sempre terceirizando a culpa, porque como eles não se importam de ter conhecimento de Deus. Eu não quero ter conhecimento de Deus, porque aí eu vou ter motivo para terceirizar a culpa. Foi ele, foi ela, foi Deus, foi o diabo, foi o pastor, foi Elson. Opa, calma aí, meu irmão. Calma aí. Seja responsável por você mesmo, pelas suas atitudes. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, o que foi que Deus fez? Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eles não se importaram em conhecer Deus, Deus deixou. Deus entregou aqui, Deus dizendo assim, ó, se vire. Assuma as consequências. Vai colher o que você vai plantar. Entendeu, abençoados? Deus os entregou. Deus abriu mão. Para quê? Para que eles venham viver na perversidade e, naturalmente, comer o fruto dos seus lábios ou da sua prática. Viver aquilo que eles mesmos propuseram em viver, porque não quiseram ter conhecimento de Deus, porque não queriam ter responsabilidade para com Deus. Aí detalhe, meu irmão, e hoje quando a gente conhece o Evangelho da Graça, não tem jeito. O que tem de gente, o que tem de irmãos, filhos de Deus, com a consciência pesada, porque quando estava no sistema religioso, estava no tempo da ignorância, tinha suas desculpas, mas recebeu a palavra da graça agora, até pregava o Evangelho da Graça, não tem mais jeito. Não tem para onde voltar. Não estou dizendo que perdeu a salvação. Quem é filho. Mas não querem, sabe, crescer na graça e no conhecimento para nutrir a fé e naturalmente desenvolver e andar nas obras que o Pai preparou de antemão, por não se importar para dar um bom testemunho, não para serem, mas porque são filhos, porque representam ou deveriam representar o reino inabalável de justiça, porque deveriam velar por ter um caráter transformado mediante a palavra da graça, aí querem se isentar dessas responsabilidades. Eu não quero mais ter conhecimento de Deus. Deus entrega a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E a cada coisa que a gente tem o desprazer de ver o testemunho de muitos que se diziam estar em graça. Infelizmente. E não adianta dizer, você está julgando, na graça nós somos livres, na graça nós somos livres e eu não estou julgando ninguém. Agora a gente conhece a árvore pelos frutos. Nós temos visto, eu tenho percebido nas entrelinhas, pessoas que conheciam a palavra da graça, que pregavam o Evangelho da Graça, que estão vivendo uma vida, sabe,
totalmente longe daquilo que o Evangelho nos apresenta. Uma coisa é você se justificar, uma coisa é você se apropriar de textos da graça para se cobrir. Mas outra coisa é o que está escancarado, e quando nós olhamos para o Evangelho e contemplamos essas atitudes, percebemos que não tem nada a ver com o Evangelho do Cristo ressuscitado. Ah, irmão, mas a palavra de Deus diz para ninguém conhecer segundo a carne. Oxalá, ainda bem, quem dera. Mas uma coisa é Deus não te conhecer segundo a carne, porque Deus é Pai do teu espírito. Outra coisa é eu entender que você, filho de Deus, é o espírito, que eu, filho de Deus, não é essa carne, é o espírito. Mas outra coisa é a gente entender que não tem como, meu irmão, queira quer não, tudo que nós venhamos a praticar, fazer e transmitir através deste corpo ambulante na terra, isso vai pesar na balança, não diante de Deus, mas diante dos homens. Então não é fazendo um pré-julgamento, é vendo conscientemente. Então nós precisamos rever os nossos conceitos em relação ao Evangelho, porque de hipocrisia e farisaísmo bastava no sistema religioso, ou basta no sistema religioso, onde a mentira impera, onde a injustiça prevalece, onde o engano em nome de Deus é propagado. E a gente vê, de fato, que não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho diz a nosso respeito. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem, melhor dizendo, coisas que não convém. Dentro desse contexto, o que estava acontecendo aqui dentro desse contexto, eu vou ler só alguns versículos aqui, né? Versículo 18 em diante, porque diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Ó, impiedade e injustiça dos homens. Deus não é injusto e Deus não pactua com a impiedade. A impiedade e injustiça procede dos homens. Então o mal que o homem pratica não vem de Deus, vem da sua natureza que é caída, que é fraca. Mas quem fez a carne? Quem criou todas as coisas? Quem criou foi Deus, mas ele não mandou você praticar. Caim era um filho da perdição, mas Deus não deu, sabe, o porrete para Caim matar Abel. Adão era um filho da perdição, estava lá para construir uma história, um propósito. Mas a ordem que Deus deu foi: não coma. Então, observe que Deus criou todas as coisas, formou todas as coisas e deu responsabilidade aos homens. Então, quando o homem tem essa conscientização de responsabilidade, ele vai, naturalmente, se responsabilizar pelos seus atos. Não tem como culpar a Deus. Ah, mas Deus escolheu Jacó, os gêmeos não tinham nem nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus ficasse firme. Deus escolheu, amou Jacó e aborreceu Esaú. Hoje você sabe por causa do conhecimento da graça, mas Jacó e Esaú não sabia. Então eles foram responsáveis por si mesmos. As atitudes, a caminhada de Esaú e a caminhada de Jacó levaram ele às consequências diversas. E eles não ficavam culpando a Deus. Deus disse: achei em Davi um coração segundo o meu coração. Mas quem tramou colocar o soldado lá de frente para morrer na batalha e ficar com a esposa do soldado Urias, Betseba, foi Davi, não foi Deus. Tanto é que ele foi punido por esta causa. Entendeu, abençoados? Então aqui, a injustiça e impiedade dos homens. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, inescrutáveis ou sem desculpas diante de Deus. Por mais que você não conheça um texto bíblico, por mais que você nunca tenha pisado os seus pés dentro de um templo religioso, as coisas existentes, as coisas que você vê,
demonstra a justiça de um Deus bendito, criador e soberano. E só em ver e contemplar a grandeza através da criação desse Deus, que embora não necessariamente você precisa ler um texto bíblico, porque você não depende da Bíblia para acreditar em Deus. Tem gente ficando frustrado e se denominando ateu, porque se frustrou com tradução errada da Bíblia e textos infundáveis, incoerentes. Uau, que lindo! Você não depende da Bíblia para acreditar em Deus. A Bíblia, o Evangelho que se encontra na Bíblia, te dá até um suporte, te melhora o entendimento, mas não necessariamente te convence da existência de Deus, porque Deus não precisa de letra ou de doutrina legalista ou da graça para convencer ninguém de que ele existe. Ele existe, ou ele é, melhor dizendo, ele não existe. Ele é quem ele é. E a tua consciência te denuncia, a tua consciência comprova, e a sua consciência mostra e te convence de que ele é quem é. Mas muitas pessoas não se importam em conhecer. Porque, 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, ou se manifesta, porque Deus lo manifestou. 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21, porquanto, tendo conhecido Deus... Olha que interessante, 21. Porquanto, tendo conhecido Deus... então conheceram. Então tinham consciência de Deus. O problema é que eles não queriam compromisso com Deus. Olha o 21. Portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu vou ler o 21 e o versículo 28 para a gente analisar melhor o assunto. 21. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Porquanto, tendo conhecido Deus. Agora o 28. E como eles, os mesmos que tinham conhecido Deus, do versículo 21. Olha lá. Os mesmos que conheceram Deus, que tinham conhecido Deus, do versículo 21. Versículo 28. Romanos, capítulo 1. Eu li o versículo 21, agora eu vou ler o versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, quer dizer, tinham tido conhecimento de Deus, mas eles não se importaram. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Viu aí? Então não é que eles não conheciam Deus. Eles até conheciam, mas eles não se importaram. Não deram crédito. Não quiseram ter compromisso. Tendo conhecido Deus, não deram graças a Deus. Eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. E por isso Deus os entregou a um sentimento perverso. Olha outra passagem que corrobora perfeitamente com esse assunto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz o apóstolo Paulo. E por isso, Deus lhes enviou, ou lhes enviará, dependendo da tradução,
a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Viu aí? Eles tinham conhecimento de Deus, não deram graças a Deus. Eles desprezaram, ignoraram o conhecimento de Deus. Deus os entregou um sentimento perverso para eles viverem as suas consequências. E como eles não se importavam em temer a Deus e glorificar a Deus, Deus enviou a operação do erro. Como eles não amaram a verdade, mas amaram a iniquidade, eles foram naturalmente conduzidos e, consequentemente, responsabilizados pelos seus atos e pelas suas práticas. Viu aí, abençoados? Então, o Evangelho ele é libertador, transformador, educador. Mas o Evangelho, acima de tudo, ele gera nos filhos de Deus, nos verdadeiros adoradores, temor. Então, o apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Filipenses que eles deveriam exercitar a salvação com temor e tremor diante de Deus. Então, abençoados, o Evangelho é isso. O Evangelho, ele traz essa consciência pura, essa responsabilidade, sabe? Esse temor. E não uma coisa banal, sabe? Descompromissada. De Deus, eu não estou falando do homem, eu estou falando de Deus e para com Deus. Outro texto que se encontra em Hebreus, e eu encerro. Olha Hebreus capítulo 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha lá, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6, olha lá, carta aos Hebreus, capítulo 6, eu vou ler o versículo 4 em diante, que diz assim, ó: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério ou à vergonha. Que é isso, irmão Elcio? 4. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados. Quem aqui foi iluminado? Nós fomos iluminados pela palavra da graça de Deus. Porque é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Nós provamos o dom celestial da graça de Deus e somos participantes do Espírito Santo. Estamos no ministério do Espírito. Mas lembrando lá em cima, porque é impossível. Uma vez que você participou do dom celestial, uma vez que você teve olhos iluminados, uma vez que você, 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, nós estamos provando a boa palavra de Deus, que é a sua graça, que é digna de toda aceitação. Agora, olha o versículo 6. Recair aqui é retroceder. É a mesma palavra que Paulo libera lá na igreja aos Gálatas, na carta aos Gálatas, quando ele diz no versículo 5 em diante: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de servidão. Tornar de novo debaixo de jugo de servidão é justamente recaírem da graça de Deus, regredirem, voltar à sua velha criatura, ou a velha natureza, ou a velha prática religiosa, por assim dizer. Então, versículo 6 da carta aos Hebreus, no capítulo 6, vai dizer: e recaíram, ou seja, retrocederam, decaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Vai ser renovado para onde mais?
Uma vez que você... Olha o processo gradativo. Você estava, como diz o sistema, no mundo. Aí você aceitou Jesus, foi para a igreja, foi para o sistema religioso, seja lá ele qual for. Aí dentro do sistema religioso, Deus foi abrir os teus olhos. Hoje você tem olhos iluminados. Provou a boa palavra, o dom celestial. Se você recair desta graça, ou decair desta graça, retroceder desta graça, você vai agora para onde? Não há mais lugar para arrependimento. Tipo assim, bom, eu vou decair da graça, agora eu vou para outro lugar superior. Que outro lugar? Eu vou para uma outra aliança. Que outra aliança? Só se fizerem igual muitos estão fazendo. Estava no sistema, estava no mundo, saiu do mundo, foi para o sistema. Estava no sistema, saiu do sistema, recebeu a graça. Estava na graça, saiu da graça, foi para uma tal de uma terceira plenitude. Estava na terceira plenitude, saiu da terceira plenitude, foi para o reino eterno. Estava no reino eterno, agora viraram ateus. Viu aí? Porque uma vez que você recaiu, uma vez que você teve olhos iluminados, provou o dom celestial, se fez participante do Espírito Santo, provou da boa palavra e das virtudes de Deus, recaiu disso aí, decaiu desta graça, não há mais lugar para arrependimento, não existe mais possibilidade de você alcançar um outro tipo de conhecimento que te possa manter-se salvo na mente. Não tem como mais. Não existe outro... Não existe um plano B, um outro caminho, uma outra alternativa. Porque o conhecimento da graça é o estágio final do descanso dos filhos de Deus. Uma vez que o Filho de Deus alcançou este conhecimento em graça, acabou. Agora ele vai descansar, literalmente, com a sua mente em Cristo e entender que quando ele partir daqui, as mansões celestiais acabou. Que tudo já está garantido, tudo já está consumado, que tudo já está realizado no homem interior, que agora não existe mais nada que ele possa fazer para alcançar um outro conhecimento, um outro entendimento, uma outra coisa, porque não existe mais nada, porque todas as coisas já convergiram, já congregaram em Cristo. E você está perfeito, completo nele. Amém, abençoados? Quem recebe esta palavra? Então eu espero que você tenha entendido, porque uma vez que você teve olhos iluminados, provou a boa palavra, o dom celestial, se recaiu disso, se decaiu desta graça, e agora se denominou ateu, ou voltou para o sistema religioso, ou voltou às práticas carnais da vida, sem nenhum tipo de comprometimento e temor a Deus, ou buscou outras alternativas, como virar ateísta, por assim dizer, nada contra os ateus verdadeiro. Tô falando contra esses ateístas aí, Nutella, né? Frustrados com a vida, tá bom? Ateu convicto, eu respeito. Ele é ateu convicto, acabou. Entenderam, abençoado? Então, não haverá mais lugar para arrependimento, pois assim quanto a eles, essas pessoas, de novo estão crucificando o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Então, essas pessoas que recaíram, decaíram da graça de Deus, é como se estivessem novamente crucificando Cristo. Mas afinal de contas eles não estão preocupados com isso, porque para muitos deles, Cristo não existe, Cristo não é, Cristo não faz sentido, então paciência. Então, não tendo conhecimento de Deus, mas não querendo ter esse comprometimento ou essa responsabilidade, viva a vida, coma o fruto dos teus lábios. Enquanto nós que estamos em graça, vamos colocar, se bem que eu não tenho, mas vamos colocar nossa barba de molho e estar nos esforçando na medida do possível, não para receber algo espiritual, porque já estamos plenos nele, mas para de fato reinar em vida, descansar verdadeiramente e desfrutar deste reino inabalável de justiça. Amém? Graça e paz, graça eterna. Obrigado a vocês aí nos comentários. Não esqueça de deixar teu like. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva aí. E vamos que vamos, a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu.